Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de parabenizar a equipe organizadora do Fórum de Economia Aplicada, pela pertinência da conferência de abertura. A pandemia ela afeta múltiplas dimensões da vida humana, mas, notadamente, os aspectos relacionados à saúde e à economia sobressaem. E nada mais importante do que estar discutindo. Nós vivemos aí basicamente um trade-off nesse processo, de curvas de infecção, curvas de recessão. Achata a curva de infecção, você agrava a curva de recessão, é óbvio que temos que achatar a de infecção e automaticamente precisamos implementar políticas para amenizar a curva de recessão decorrente desse processo. Mas, inicialmente, agradecer o convite ao professor Gervásio, especialmente por mediar uma conferência de Maurício Barreto. Maurício Barreto, sinto-me particularmente honrado com isso, Maurício Barreto é uma referência em ciência na Bahia, e, sem dúvida, a ciência baiana se destaca, se notabiliza nacional e internacionalmente pela sua contribuição no ISC, no INCT de saúde, pude presenciar muitas das ações ali desenvolvidas, e agora na Fiocruz. Mas eu acho que é um depoimento tão importante quanto as contribuições de Maurício como pesquisador são suas atitudes como ser humano, seu compromisso institucional, e os quais eu pude flagrar nesse convívio enquanto diretor, enquanto presidente da FAPESB. Maurício tem um currículo bastante extenso, mas eu vou tentar aprofundar aqui algumas coisas. Bem, Maurício Barreto ele tem graduação e mestrado em Medicina pela Universidade Federal da Bahia, é PhD em Epidemiologia pela Universidade de Londres, Foi editor-chefe do jornal of Epidemiology and Community Health e da Revista Brasileira de Epidemiologia, membro titular da Academia Brasileira de Letras, e da World Academy of Science, é pesquisador 1A do CNPq, e membro da Academia Brasileira Mundial de Ciências. Na verdade, foi um evento que eu estava na época na presidência, fui convidado a participar, não pude, mas, sabe, o Maurício guarda esse convite até hoje entre os meus papéis aqui. Além disso, Maurício é professor honorário da London School, coordenador da Rede Covida, coordenador do Centro de Integração e Dados e Conhecimento para a Saúde, o SIDAX, publicou mais de 450 trabalhos em revistas científicas, Na OMS participou de diversos comitês, é conselheiro para a América Latina da Associação Internacional de Epidemiologia, dentre uma série de outros feitos no mundo científico e também no mundo acadêmico. Bem, Maurício, é um prazer para o Fórum de Economia Aplicada poder ouvir a sua fala, especialmente nesse momento em que vivenciamos este trade-off entre as questões curvas de infecção e curvas de recessão, e como é muito intrigante, os pesquisadores de economia devem ficar atentos, porque a persistência e as incógnitas ainda que persistem sobre o vírus, o coronavírus, suscitam um alerta para as ações econômicas. Então, é um prazer. Você terá aí 35 a 40 minutos para a sua fala, e aí depois a gente deixa uns 10 a 15 minutos para as perguntas. Muito obrigado, Maurício Barreto. Tá bom, eu queria também agradecer as palavras sinceras e amigáveis de Roberto Paulo, com quem a gente teve a oportunidade de conviver quando desempenhou a posição de presidente da FAPESB, Foi um período bastante ativo da fundação. Agradecer a SEI pelo convite, Agradecer à universidade, na pessoa do diretor da faculdade, na pessoa de Gervásio, organizador desse evento, por estar aqui, pela minha presença aqui. É um encontro de economia e eu sou epidemiologista, sou médico e epidemiologista, então, é interessante e desafiante falar sempre para uma plateia de economistas, alguém que não é da área. Mas, evidentemente, eu entendi isso como um chamado para discutir as questões gerais da epidemia, na perspectiva de um profissional de saúde, de um pesquisador no campo da saúde, e trazer algumas questões mais gerais para a reflexão do fórum e que possa contribuir para o fórum se desenvolver outras ideias e outros debates que estão sendo parte do fórum.
Então, a minha fala vai em torno, eu vou tentar ser geral, né? Você tem falado muito da epidemia, né? Tem centenas de debates sobre essa pandemia, e eu vou tentar, né, trazer algumas questões mais gerais, pontuar algumas questões mais gerais, que, a meu ver, são importantes, né, para a reflexão, tanto de nós, né, epidemiologistas, mas também de profissionais, né, ou pesquisadores de outros campos, como a economia e ciências sociais, né, para dar um quadro mais amplo, né, do que significa uma pandemia, né, já que é um evento histórico, né, dezenas de outras pandemias já aconteceram no passado, né, e possivelmente outras vão acontecer no futuro, né? Qualquer pessoa sensata que trabalha nesse campo de conhecimento sabe muito bem ou prevê que essa não vai ser a última pandemia, né? Nós teremos outras pandemias, né? E evidentemente essa se situa no momento dado da história da humanidade, quer dizer, o ano de 2020, né, do nosso desenvolvimento. Outras aconteceram, né, desde séculos remotos, né? Mais recentemente, no século 17, 18, 19, aconteceram diversas pandemias por diversos agentes, né? No século 20, nós tivemos a grande pandemia, que foi a gripe espanhola, nos anos de 1918 e 19, né? Que matou aí em torno, se estima, de 50 milhões de pessoas, né? Alguns levantam essa estimativa até 100 milhões, né? Foi realmente devastadora, né? Numa época que a humanidade tinha em torno de 2 bilhões de habitantes, né? Era um percentual realmente imenso da humanidade foi devastada por aquela pandemia. E entre essa grande pandemia e a que nós estamos vivendo, uma série outras, né, de eventos que não se tornaram pandemias no seu sentido formal, mas que assolaram, né, grandes partes do mundo, né? Nós tivemos o caso da SARS, que atingiu aqui o Brasil, né? A gripe aviária, o H1N1, né? Tivemos o MERS, que foi que aconteceu muito no Oriente Médio, né? E que é um vírus que ainda circula no Oriente Médio. Então, nós temos a história das pandemias é uma história riquíssima, né? E eu vou me aproveitar, né, de algumas leituras sobre essa historiografia da epidemia para também auxiliar, né, em alguns pontos que eu vou colocar mais adiante, né? Então, por que acontece uma epidemia, né? A epidemia é um agente infeccioso, né, que surge, né, e ele tem uma característica para ele se tornar pandêmico, né, que ele se dissemine, né, tem a capacidade de se disseminar, que hoje, claro, com o sistema de transporte, o sistema de comunicação, tornou a disseminação muito mais rápida, né? Você imagina uma epidemia, mesmo a epidemia de gripe espanhola do século XX, ela levou meses para passar de um continente a outro, né? As grandes epidemias do século XIX, século XVIII, XIX, levavam anos, né, para se transferir de um local para outro, porque, evidentemente, os movimentos, né, populacionais eram muito menores, né, eram basicamente por navios, né, e isso se dava numa relativa lentidão, né? Hoje você tem, né, uma situação totalmente diferente, né? Milhões e milhões de pessoas se movimentam rapidamente no mundo, né? E claro que um agente que esteja contido ou junto com essas pessoas que se movimentam, ele rapidamente se dissemina, né? Ela tem que encontrar uma população susceptível, né? Ou seja, um agente novo, como foi o caso do SARS-CoV-2, né, que está causando a pandemia recente, ela tem a possibilidade de encontrar uma população razoavelmente, né, não susceptível, né, aquele agente específico, ou seja, nós não temos em nossa memória imunológica, né, o nosso corpo ele tem memórias, né, e a imunologia, né, nossa imunologia gera memórias, é o que nos faz, em alguma parte, nos adaptar e viver, né, no mundo algumas vezes hostil, né? E
essa redução, não ter essa memória, né, ainda no organismo, faz com que nós tenhamos a pandemia, claro, essa infecção se torne mais, né, atinja mais pessoas, né, e, claro, e se comunique mais rapidamente, né? Ninguém está protegido. No caso da SARS-CoV-2, há muitas dúvidas, né? Ainda nesse aspecto, eu vou comentar um pouco mais tarde, né? Porque, por exemplo, na África, né, a epidemia está tendo um comportamento que não é tão explosivo como se esperava, né? Então, isso as hipóteses que talvez tenham, né, infecções e outras coisas, né, naturais, né, que não são desse vírus específico, mas de outros vírus primos desse, né, que geram, né, ou mesmo outros agentes infecciosos que geram mecanismos de resistência que funcionam de alguma forma no SARS-CoV-2 e diminui, né, um pouco a suscetibilidade dos indivíduos à infecção. Mas, então, isso se dissemina, né, rapidamente, e se disseminou no mundo, né, nós tivemos a China, rapidamente a Europa, né, América Latina, América do Norte, Ásia, né, primeiro China, Ásia, Europa, né, Estados Unidos, e hoje praticamente, né, em poucas semanas, a epidemia toma conta do mundo, né, e passa, claro, a ser o tema, né, que nós vivemos nesses últimos meses, né, o tema central da vida da humanidade tem sido essa epidemia, né, refletir sobre ela, pensar sobre ela. No momento, nós já temos os dados, né, são dados sempre incompletos, né, como todos os dados, mas temos registro de pelo menos 30 milhões de casos, né, e o número de óbitos já se aproxima de 1 milhão de óbitos, né. Aqui no Brasil, como já foi dito antes, né, nós estamos próximo a 4 milhões de casos, 135 milhões de óbitos. Aqui na região nordeste do Brasil, nós já temos registrados 1.250.000 casos em torno disso e 24 mil óbitos, né, nos 9 estados da nossa região. E aqui na Bahia, 288, 290 mil casos e um pouco mais de 6 mil óbitos já estão registrados. Então, são números realmente, né, que nos trazem perplexidade, nos trazem, né, a ideia, qualquer pessoa sensata, né, fica a pensar, né, por que, em pleno século XXI, né, quando pensávamos, né, que as epidemias e coisas desse tipo não poderiam acontecer, coisas desse tipo acontecem, né, e uma certa incapacidade, né, nossa de até o momento resolver essa situação. E mais do que isso, quer dizer, os dados e as interpretações da epidemia começam a mostrar certas particularidades que são importantes, né? E várias disciplinas acadêmicas, vários movimentos sociais, vários grupos, né, de interesse, né, que estão pesquisadores de várias áreas, né, que estão trabalhando com a epidemia, pensando na epidemia, organizando e interpretando a epidemia, mostra, e tudo isso está emergindo muito rapidamente, né? Porque nós temos apenas poucos meses, né? Então, o conhecimento, né, apesar de intenso e de nossa capacidade, né, de produzir coisas, de interpretar, ainda está longe de completo, né? Nós temos visões incompletas do problema, mas um ponto, né, fica claro, que a epidemia atinge com maior intensidade os mais pobres, né? Os habitantes de áreas mais densas, né, em piores condições de moradias, grupos raciais ou étnicos em piores desvantagens. Quer dizer, sempre os grupos menos, né, favorecidos da sociedade, eles têm sido mais duramente atingidos pela pandemia. Isso não é só no Brasil, né? Isso está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo na Europa, né? Grupos étnicos em países europeus, né, que são periféricos, né? Eles estão sendo mais duramente atingidos, né? Então, você tem o efeito da epidemia, ela é desigual, né? Refletindo, né, em grande parte, as desigualdades, né, que nos afligem e que tem sido um tema de máxima importância, né, dada no mundo acadêmico, no campo das políticas sociais, né, dado por todos aqueles que sensatamente
né, veem e tentam, né, ou buscam soluções para as grandes questões, os grandes desafios humanos, né, é a redução das desigualdades sociais, né? Esse é um ponto central que tem convergido, né, uma série de pensamentos, uma série de ideias. É muito forte no campo da saúde, né? Toda a ideia das desigualdades em saúde, consequência das desigualdades sociais, é muito central, né? E que mostra, né, e no caso da pandemia, mostra de forma clara, né, o quanto esses grupos, né, são mais duramente atingidos, né, reflexo, né, dessa desigualdades, inequidades, né, que se vive entre nós, né, habitantes do planeta Terra, no século XXI. Bem, mas eu vou colocar aqui alguns pontos, depois essa é uma questão que talvez volte, né, e talvez no debate, mas repare, no entanto, apesar de tudo isso que essa epidemia vem causando, isso eu queria levantar, para isso tem implicações, né? Essa não é a epidemia mais letal que pode atingir, né? É claro que a letalidade da epidemia está ligado à capacidade de você reagir a ela, né? É lógico que em épocas passadas nós não tínhamos capacidade de reagir, a humanidade não tinha recursos de reagir a uma pandemia, né? Então, os efeitos dessa pandemia eram muito mais letais, né? Hoje nós temos mecanismos diversos de proteção, né? E que, evidentemente, nos protegem, né? E nós temos capacidade de acionar, né, mecanismos ou ideias, planos que permitem, de alguma forma, reduzir os efeitos da epidemia. Mas aqueles que analisam, né, essa epidemia, ela é uma epidemia, tem uma letalidade, né, importante, né, morreram quase, tá chegando a 1 milhão de pessoas. Ela causou, né, esses óbitos, né, apesar de toda, né, das UTIs, das grandes avanços no campo da tecnologia médica, né, mas perto de 1 milhão de pessoas não conseguiram se sobreviver aos efeitos da pandemia, né? E claro, e locais, aqueles que têm menos assistência, e entra novamente a desigualdade, né? Os grupos menos assistidos, os grupos com menor acesso ao sistema de saúde, né? Locais onde a desigualdade de acesso tem um papel importante, isso gera, claro, letalidades diferenciais. Mas, enfim, quer dizer, morreu próximo de 1 milhão de pessoas, né? E ela tem uma letalidade em torno de 10 vezes maior do que a gripe comum. A gripe comum morrem pessoas pela gripe, né? Mas essa tem uma letalidade 10 vezes maior. Mas poderia ter e é possível, teoricamente, né, ter um vírus, né, similar a esse, que tenha letalidade 100 vezes maior, ou 10 vezes maior, ou 20 vezes maior do que esse atual, né? Então, esse é sempre uma perplexidade, né? Um ponto que se coloca diante de nós, né? Um certo, né, sinal diante de nós, de que essa epidemia foi extremamente, né, importante, mas outras epidemias, né, podem ainda ter a capacidade patogênica do vírus ser ainda maior do que foi essa, né? Então, esse é um ponto que eu gostaria de colocar, né? Que isso, claro, não é nos conformar, mas colocar numa perspectiva histórica, né? E é lógico que eu acho que nós, pesquisadores, entendemos nosso papel não só de resolver o problema atual da pandemia, mas também refletir sobre as epidemias em geral e, claro, buscar formas de prevenir epidemias no futuro. E sobre isso é muito importante, porque, por exemplo, nós tivemos no passado muitas pandemias causadas, por exemplo, pela cólera. A cólera é uma doença bacteriana de transmissão que causa uma diarreia muito violenta, né? E que se transmite pela água, por transmissão sanitária, né? Transmissão fecal-oral chamada, né? Hoje, dada o desenvolvimento que nós conseguimos, não há mais possibilidade de uma pandemia de cólera, né? Não vai existir mais uma pandemia de cólera como existiu no século XIX, né? Aqui na Bahia, o Brasil foi atingida por uma dessas pandemias, e há relatos históricos que as pessoas morriam na rua, né?
da pandemia de cólera. Para uma pandemia de cólera, nós já desenvolvemos, né, não só a capacidade de resistir, né, melhoria dos nossos sistemas sanitários, melhoria de todo o controle dos processos, né, de excretas fecais e outros meios, né, temos tratamentos específicos, né? Então, não há mais possibilidade de epidemia, uma grande pandemia de cólera. A cólera hoje ela acontece, né, em áreas muito pobres, muito, né, sem infraestrutura, né, quase nada, né, em alguns centros urbanos da Ásia, tal, mas ele não tem capacidade mais de se tornar uma epidemia. A pandemia de coronavírus ela é diferente, porque ela se transmite por via respiratória, né? Ela é uma transmissão por via respiratória, ou seja, transmissão aérea, né? E para esse tipo nós não temos de desenvolver nenhuma capacidade de proteção, né, direta para esse tipo de transmissão, né? Ele realmente é uma das transmissões mais problemáticas, né, para se prever, né, se desenvolver, né, possibilidades de controles futuros de outras pandemias, né? Isso é uma área que tem que ser extremamente desenvolvida, né, na investigação, no conhecimento, tecnologias, né, que permitam, né, prevenir ou reduzir esse tipo de pandemia, né? Nós temos uma tecnologia hoje que parecia, né, superada, que são as máscaras, né? Hoje tem sido central no controle dessa pandemia, exatamente por ela, né, reduzir a carga de transmissão respiratória, né, de transmissão entre pessoas, né, que ocorre. Então, esse é um desafio, né? E, claro, as pandemias futuras possivelmente vão ser por via respiratória. Nós temos uma outra dimensão que são as pandemias vetoriais, né? Tem vetores, né? Nós temos, por exemplo, doenças, a epidemia aqui da Zika, né? Ela foi uma epidemia vetorial e atingiu, né, aqui na América Latina, né, atingiu o Brasil principalmente, mas alguns países da América Latina, né? Mas ela não se expande, né, ainda para o hemisfério norte, né? Onde esse vetor, né, que transmite os chamados arbovírus, né? Ele não existe no hemisfério norte. Ele, mais com o aquecimento global, né, nós estamos num processo intenso de aquecimento global, em que isso pode mudar, né, e nós vimos até a pandemia, né, esses vetores, né, que normalmente vivem nos trópicos, né, eles ou nas regiões mais próximas ao Equador, né, eles podem se dispersar, né, e tem mostrado o potencial de dispersar muito rapidamente à medida que o aquecimento global avança, né? Então, nós temos aí riscos, né, concretos das pandemias respiratórias e riscos potenciais de pandemias, né, causadas por agentes vetoriais, né, que, evidentemente, podem se disseminar mais do que hoje, né, hoje restrito a parte do globo, à medida que haja mudanças, né, concretas, como está ocorrendo, né, no aquecimento global. Essa epidemia ela tem um impacto imenso, né, nas nossas vidas, na nossa saúde, né? E a saúde não é só saúde física, né? Eu vou falar um pouco mais, mas saúde mental, né? Esse é um campo imenso, né? Que grupos imensos de investigadores estão mostrando, né? Os efeitos, né? Que essa pandemia tem no campo da saúde mental, né? Além, claro, da saúde física, que é mais visível, imediato, né? As pessoas doentes que precisam de UTIs, precisam de tratamentos para formas severas, né? É o efeito mais insidioso, né? Mas que pode ter efeitos, né, também de longo prazo, né? Que é sobre a saúde mental, né? Além de ter imensos efeitos sobre a economia, né? Eu acho que esse seminário que está tendo essa semana aqui, né? Ele volta para a economia da Bahia no período da pandemia, né? Porque tem imensos efeitos na economia, né? É um campo que é objeto de estudos econômicos, né? E que, claro, é muito visível. E a vida social em geral, né? Os encontros, a vida social, né? Está sendo extremamente afetada, né?
e chamar atenção para a educação, né? Que é um campo que hoje, aqui entre nós, está um imenso debate, né? Sobre retorno ou não às aulas, né? Os efeitos de retorno às aulas e os efeitos que isso pode gerar, né? Os prós e os contras, né? Do retorno às aulas. Há um custo, claro, imenso da sociedade a isso, mas há também uma série de questões para serem relacionadas e os riscos, né? De expor, né? Um grupo populacional importante, né? A riscos de ser infectado e vir a ter formas severas. Então, esse é um balanço aí, né, que não há conclusões, mas que vem sendo parte de um debate intenso, né, entre diversos grupos de interesse, né, o debate sobre educação. Bem, eu queria agora me concentrar um pouco, repare, na questão da ciência, né, principalmente da ciência da saúde, né, que é meu campo de atuação, é o campo que eu observo mais, né. O campo da ciência, a ciência tem avançado, né? É um projeto humano, né? Que tem sua início, ou não digo início, mas pelo menos sua grande momento no século XIX, né? E se desenvolve intensamente, né? Nas sociedades humanas, e hoje é central, né? Se entende, né? Pelo menos muitos entendem, às vezes nem todos, né? Mas muitos entendem, né? Como central no desenvolvimento da sociedade humana a ciência, né? E, evidentemente, na hora que surge um problema, né, em que nós não temos tanto conhecimento sobre esse problema, a questão das ciências é colocada e né, como um dos partícipes importantes, né, ou parceiros importantes nesse processo de solução desses problemas, né, desse problema, né? E, evidentemente, ampliar a base de conhecimento do problema e apresentar, na medida do possível, né, soluções, né, razoáveis para serem encaminhadas sobre esse problema, né? E não há dúvida de que a movimentação no campo científico, né, foi intensa, né? Muitos grupos no mundo, né, se mobilizaram, né, para várias disciplinas e vários campos de conhecimento, né, para entender, né, o que é essa epidemia, né, seus mecanismos, suas diversas, né, seus aspectos mais diversos, epidemiológicos, imunopatológicos, fisiopatológicos, imunológicos, né, para tentar entender, né, como é que a epidemia funciona, né, e nisso buscar, evidentemente, apresentar soluções, né, que estão, algumas delas, em encaminhamento, né, enquanto que nós não temos, até o momento, nenhuma solução mágica e a epidemia continua devassando, né? Quando chega a epidemia, né, no início desse ano, né, o mundo toma consciência da existência, né, e a OMS declara uma pandemia, né, ou seja, que tinha caráter internacional, né, uma avaliação desse momento mostra o quanto despreparado, né, em grande parte nós estávamos, né? Primeiro, o mundo vinha, do ponto de vista econômico e social, né, e político, né, vinha com uma construção, né, em muitos países desenvolvidos e não desenvolvidos, né, de que a austeridade econômica, né, e as medidas chamadas contenções dos gastos, né, era central no desenvolvimento. Isso gerou uma imensa questão e consequências, né? Depauperou o sistema de saúde, né? Nós tínhamos o sistema de saúde em muitos locais, né? Eles foram depauperados, né? O sistema científico, né, tá também afetado, né, por essas contenções de gastos aqui no Brasil. Isso nós vivenciamos diretamente isso, né? O financiamento do SUS começou a ser reduzido há alguns anos atrás, né? Os investimentos no campo científico, né, também começam a ser contidos e reduzidos, e isso acontece em várias partes do mundo, né? Então, nós temos uma série de problemas que precisavam de soluções rápidas, né? Nós precisávamos de testes diagnósticos, né, que são imperfeitos, e até agora ainda continuam sendo imperfeitos, né? No ponto de vista, o desenvolvimento de testes, o famoso teste do PCR, que todo mundo vê falar, é um teste extremamente sensível no ponto de vista de diagnóstico,
mas ele é extremamente custoso em termos de custos, né? Recursos humanos que exige para fazer e recursos tecnológicos, né? Para ser feito. Quer dizer, há uma busca incessante por testes diagnósticos mais rápidos, né? Mais baratos, mais facilmente, que possam ser feitos mais rapidamente, né? Não confundir aqui com os chamados testes rápidos, não tem nada a ver com o que eu estou falando, eu falo testes para diagnosticar a infecção, né? Que é central no controle da pandemia, né? Sem você ter capacidade de diagnosticar, né, indivíduos rapidamente, não há possibilidade de controle da pandemia. Inclusive, para vocês economistas, né, há avaliações, né, de que, por exemplo, só para colocar um exemplo, né, na Inglaterra, um grupo calculou, né, que se examinasse toda a população inglesa cada semana com teste de PCR, né, na época foi o teste de PCR, apesar de todos os custos envolvidos, né, teria benefícios, inclusive econômicos, né? Os custos seriam pagos pelos benefícios econômicos que isso traria, né? Então, vocês veem como porque enquanto que a gente se coloca a questão da vacina como um ponto final da epidemia, mas até nós temos uma vacina perfeita, quer dizer, a questão do diagnóstico dos infectados é central na pandemia, né? Então, isso é um ponto para reflexão necessária, né, nesse momento. Nenhum tratamento específico, né? Até hoje nós temos ainda tratamentos, né? Já começamos a surgir algumas coisas, né? Melhorou o tratamento dos pacientes nas UTIs, e isso foi tem sido benéfico, né? Algumas descobertas de drogas, né, ou medicamentos que já eram utilizados em outras coisas que servem para ou tem algum efeito amenizador da severidade do Covid, né? Então, alguns avanços nesse campo, né, têm se observado e freneticamente, né, se busca, né, novos, né, medicamentos, né, ou explorar medicamentos que não existem, ou que já existem, que sejam utilizáveis. Nisso tem surgido, como vocês acompanham, uma série de debates incompletos, né, debates pseudocientíficos, né, sobre a eficácia de certos medicamentos, né, que a ciência não consegue comprovar, né? Quer dizer, pessoas, incluir pessoas em posições, né, de relevo no campo político, né, colocando, né, a importância de certos medicamentos que não há, né, documentação científica nem aval científico para se utilizar, né? Então, essa questão aí dessa mistura ciência-política é um ponto importante que merece um tratamento e um comentário posterior. A questão da vacina, né, que todo mundo acompanha, né, atentamente, né, que é a busca dessa vacina, seria né, quando vai chegar essa vacina, né, as mentes mais sensatas, né, está muito claro que as vacinas, nós só teremos vacinas funcionantes no próximo ano, né, se tivermos, né, há muita chance de ter, mas possivelmente essas vacinas iniciais não serão as vacinas perfeitas, né? Vai levar mais algum tempo para se refinar, né, a vacinas que sejam mais perfeitas, né? Então, essa claro, é uma luta, né, que tem mobilizado, né, quantidade imensa de recursos, né? Empresas, né, que investem pesadamente nisso, né? Acionistas de empresas, né? Você vê toda vez que uma vacina diz que os presidentes das empresas se reúnem com os investidores para informar os investidores, né? As ações variam com o acompanhamento da vacina, né? Tem uma relação muito grande, né, com esse desenvolvimento de tecnologias e as grandes questões econômicas do mundo, né, e os investimentos, né, que são grandes, né, para o desenvolvimento final da vacina, e que há, né, interesses econômicos também imensos, né? Mas, sem dúvida nenhuma, é uma tecnologia a todo qual se criou e se tem grande expectativa, né? E nesse processo, quer dizer, visto no ponto de vista só científico, né, é imenso e frenético o desenvolvimento. Só na área de saúde, né, nós temos um indexador bastante usado, que chama PubMed, que é da Biblioteca de Medicina dos Estados Unidos, né?
ele tem registrado, né, até do início do ano para cá, 45 mil documentos, né, sobre Covid, né? Quer dizer, são documentos que foram publicados em revistas científicas, não são documentos cinzentos ou que estão em repositórios, são documentos publicados em revistas científicas, né, catalogadas pelo PubMed. E a velocidade de novos documentos é em torno de 2.000 por semana, está sendo 2.000 por semana, e com tendência crescente, né? Começou com 200, 300 por semana, já está em torno de 2.000 novos documentos por semana são adicionados nesse registro, né? E mostra a intensidade, o quão frenético, né, o mundo científico está se movendo para coisa. Então, a gente vê que há uma ciência, né, muito mais organizada do que nas pandemias anteriores, né, com muito mais capacidade de responder, mas ainda longe da ciência ideal, né? Nós temos vários gaps de conhecimento, né, que faz com que não explique certos fenômenos, né? Por exemplo, os conhecimentos imunológicos importantes para entender os mecanismos de vacina, eles não estão completamente, né, entendidos, eles têm sido, nesse processo frenético de conhecimento, alguns segredos têm sido revelados, né, mas há muita também ainda desconhecimento, né, que se espera que no futuro seja esclarecido, né, para central para o desenvolvimento de uma vacina, né? Mas não há dúvida nenhuma de que esses conhecimentos têm sido bastante importantes, né? E têm nos permitido, por exemplo, acelerar todo o processo de desenvolvimento da vacina, acelerar o desenvolvimento de processos de novos medicamentos e, inclusive, coisas simples que nós estamos usando. Por exemplo, as máscaras, né? As máscaras, na epidemia de gripe espanhola, ela já foi recomendada, né? Tinha grupos que, na época, recomendavam o uso da máscara, mas eles não tinham método científico de provar que essa máscara era eficiente no sistema de transmissão. Hoje nós temos, né? Tem demonstrações muito concretas de que as máscaras, né? A evidência bastante bem construída de que as máscaras, né, ele reduz, né, todo o sistema de transmissão, né, e ele tem uma proteção individual, mas uma proteção coletiva, né, para o processo de transmissão da doença, né? Então, nós hoje sabemos, né, e recomendamos máscaras baseado em evidências científicas, né? Não é mais apenas uma sugestão, né? Aqueles que propugnam, né, o não uso da máscara, ele né, não está seguindo o mínimo, né, de evidência científica, né, que existe em torno disso, e as grandes organizações internacionais de saúde, os grandes centros nacionais de saúde no mundo inteiro, né, têm recomendado a máscaras, né, como central, né, no processo de controle. Claro que limitado, ela não vai fazer todo o controle, mas ela reduz, né, a carga de transmissão, ela diminui, e há evidências também, ou já se constrói ideias, de que ela torna menos severas as infecções, né? Desde quando as cargas infecciosas são menores, né, que o indivíduo com máscara, né, ele se protege, mesmo que a proteção não seja total, as infecções são menores, podem gerar algum nível de imunidade e gerar formas clínicas menos severas, né? Então, isso tem sido um conhecimento, por exemplo, importante, né, que nós temos. Bem, mas acontece um outro fenômeno nesse processo que eu queria rapidamente comentar, que é o lado do desenvolvimento científico do século XX, principalmente, e, claro, do século XXI. Né? Nas últimas décadas, surge um outro movimento, né, que ganha imenso corpo com as redes sociais, com os YouTubes da vida e outros mecanismos de difusão, né? Que é o negacionismo científico, né? O negacionismo científico nós temos todos acompanhado isso, né? A princípio como uma coisa meio esdrúxula ou fora, mas isso cresce, né? Como uma coisa intensa, né? E ganha, né, hoje imensos espaços, né? E começa, inclusive, a colocar desafios para avanços científicos e tecnológicos consolidados, né? Por exemplo, as vacinas, né, em geral, não estou falando da vacina de Covid, as vacinas em geral,
Quer dizer, foram um método central no controle de algumas doenças. Mas, no entanto, grupos de negacionistas, né, têm colocado, né, posições contrárias a vacinas, isso tem ganhado corpo em parte do mundo, e em certos países começa a haver redução, né, das coberturas vacinais, né, havendo risco, né, de doenças como sarampo, por exemplo, que estava em plena, né, desaparecimento no mundo, ele se reative e volte, né, em forma de surtos epidêmicos. Quer dizer, ao lado dos mecanismos de austeridade, da contenção dos investimentos no campo da saúde, surge um movimento, né, de campo, no plano ideológico, né, do negacionismo científico, que, evidentemente, isso ganha ainda mais contexto, né, quando esses movimentos, isso já está muito bem detectado, né, se ligam a movimentos, né, políticos de extrema-direita. Né? Há uma convergência de interesses, que não está claro totalmente, mas há investigações acadêmicas, inclusive, sobre isso, e ações claras desses grupos, coordenadamente, né, de juntar, né, as posições de extrema-direita no campo político e o negacionismo científico. Né? Então, essa eu acho que uma preocupação, né, para nós, né, pesquisadores, nós que pensamos a ciência como uma coisa importante e central, né, temos que ter na nossa conta, né, nas avaliações futuras. Bem, no campo da política, né, além das questões que eu quero colocar, que já coloquei, né, evidentemente a ciência é incompleta no processo, né? E claro, não é só a recomendação técnica que resolve, né? É fácil hoje, processos problemas, surgiu uma epidemia de sarampo, um técnico recomenda uma vacinação de sarampo daquela população, né? Essa pandemia, ela gerou tantos efeitos, né? E tantos potenciais danos, né, no campo econômico e social, que ela, claro, se transformou num imenso problema político, né? E não há dúvida de que as lideranças políticas tiveram um papel central, né, na pandemia. E é muito interessante, quer dizer, há algumas análises e observações ainda, claro, incompletas, porque o processo está em curso, né, que aqueles locais onde se consegue maior sucesso e mais efetividade é onde a ação política, né, se coadunou ou se associou ao conhecimento científico, né, para coordenar suas ações. Né? Nós temos no mundo alguns exemplos, né, que gabinetes de primeiro-ministros, presidentes coordenaram politicamente o processo, mas com grande aporte, né, de conhecimentos científicos, né, e isso evidentemente deu, né, um nível maior de sensatez à ação política, né, e a capacidade, né, de pelo menos manejar o problema com mais eficiência, né? Locais, por exemplo, você vê aqui no Brasil, nos Estados Unidos, onde as pandemias estão claramente fora de controle, né? Isso ganha, e não é pela diferença do conhecimento científico das comunidades científicas dos países, né? Os Estados Unidos têm as comunidades científicas mais fortes do mundo, né? Em qualquer área de conhecimento, né? Mas, no entanto, a coordenação política tem sido, né, aquém do desejável, incapaz, né, de catalisar esses conhecimentos no sentido de amenizar, né, ou conduzir com sensatez, né, o problema. Né? Então, essa associação, e eu acho que também é um ponto importante para nós, pesquisadores, né, refletir, quer dizer, essa relação da nossa prática, da nossa a atuação, né, com as articulações e a ação no campo político, né, é extremamente central, né, a ação política numa pandemia dessa magnitude, né, e a eficiência dessa ação ela se modifica com a ação com a coordenação com a ciência, né, e dando mais racionalidade, né? Alô? Não, 5 minutos para concluir. Tá, exatamente. Eu estou terminando. Mas não existe dúvidas, quer dizer, que muitas dessas questões estarão no debate científico nos próximos anos e décadas, né?
nós precisamos, claro, intensificar as formas de resolver esse problema, né, atual e, lógico, pensar isso como um problema futuro, né, que a humanidade atravessa. E nisso aí eu queria levantar alguns pontos, né, há uma imensa historiografia das pandemias, né, que vale a pena algumas notas, né, que eu vou aqui encerrando minha apresentação, né, mas queria colocar alguns pontos, né. Primeiro que o conhecimento humano é muito estranho, né? Por exemplo, na década passada, no século passado, na década de 60, 70, se acreditou que doenças infecciosas iam desaparecer do mundo, né? Era uma ideia geral, né? Tinha muitas pessoas lúcidas que colocavam como as doenças infecciosas eram um livro encerrado da história da humanidade, né? E na década de 70 começam a surgir, né, surtos epidêmicos os mais diversos, né, que mostraram que não, né, HIV/AIDS, né, a pandemia de SARS e tal, que mostram que mais do que nunca, né, as doenças continuavam, né, centrais e as doenças infecciosas continuavam a ser um problema da humanidade. Claro que elas se diversificaram, elas mudaram seus contextos, elas se apresentam de outras formas, mas continuava, quer dizer, o livro das doenças infecciosas continua muito aberto na história da humanidade, né? Um segundo ponto é a importância das doenças infecciosas na história da humanidade, na questão histórica da humanidade. Existe um historiador americano chamado McNeil, né, que ele tem uma tese muito interessante, né, que as doenças infecciosas e suas manifestações epidêmicas e pandêmicas, eles têm um papel comparável aos determinantes econômicos e militares em moldar a trajetória histórica das sociedades humanas, né? Então, ele dá uma imensa importância, né, às manifestações das epidemias e pandemias, né, em moldar a história do mesmo nível que os determinantes econômicos e militares, né? As pandemias e epidemias têm tido um imenso reflexo na mentalidade, na forma que o mundo se pensa, né? Cada momento epidêmico também há historiografias nessa direção mostrando, né, que os grandes momentos das grandes pandemias foram momentos de moldar nova forma da humanidade se pensar enquanto sociedade, enquanto forma de atuar político, enquanto sentimentos teológicos, enfim, há um imenso, né, resgate ou um imenso impacto nas mentalidades da época em que ela ocorre, né? E a questão das respostas, né? As respostas da forma que a sociedade responde, que o Estado, os governos respondem a epidemias e as pandemias, né? Em diferentes épocas e diferentes locais, refletem não apenas as teorias e conhecimentos prevalentes, né, em determinado momento, o conhecimento científico prevalente naquele momento, mas também desvendam, né, os caráteres, né, mais ou menos autoritários do Estado naquele momento histórico, né? E, claro, as orientações políticas dos seus governantes. Isso existe uma imensa historiografia mostrando que o curso de diferentes momentos de epidemias e pandemias que ocorreram em diferentes contextos, né, grande parte dos acontecimentos são ditados, né, pela forma, né, diferente que diferentes estados conduzem, né, à solução do problema, mesmo em períodos pré-científicos, né? Isso é importante dizer. Então, o que eu queria para terminar, né, no momento em que se agravam, né, as desigualdades sociais, né, em que mudanças climáticas se aceleram, né, nós estamos na verge, né, de uma imensa alteração climática, né, que já está em curso, né, e que, evidentemente, vai mudar o cenário, né, de possibilidades e de ocorrência de problemas diversos, né, da humanidade, inclusive processos pandêmicos e epidêmicos, né? Em que, em paralelo à expansão do conhecimento científico, emerge o negacionismo das ciências, fortalecido pela emergência, né, de um movimento político de direita e de extrema-direita, né, no campo político. As nossas reflexões sobre as pandemias precisam ser renovadas e atualizadas, né, para que possamos responder a questões, mistérios e perplexidade que nos aflige e que tem persistido através do tempo, né?
E aí entra, né, as questões, né, concretas que nós temos, né, os efeitos econômicos e como recuperar isso, né, quem bancará os custos dessa epidemia e como se distribuirá na sociedade os custos, né, como se comportará as desigualdades sociais existentes, né, se elas se ampliarão ou se reduzirão por efeito da epidemia, né, os efeitos a longo prazo na saúde humana, na saúde mental, na saúde daqueles que foram afetados, pelos que sobreviveram, né? O efeito sobre a educação, o aprendizado da população infantil e juvenil e muitas outras questões, né? E questões essenciais, né? Que nós ainda não conseguimos totalmente responder, né? Como surgem epidemias, como irão desaparecer, quando virá a próxima, como poderemos resolvê-lo, que desafios eles geram para todos nós. Então, era isso minha fala. Muito obrigado pela oportunidade e, caso se queira fazer alguma discussão, será bem-vinda. Tá? Obrigado. Maurício Barreto, muito obrigado. A sua exposição. Surgiram muitas questões, perguntas, mas eu percebi que algumas delas foram sendo respondidas. E aí, dado o adiantado aqui, e acho que se cobriu muito bem, principalmente, eu acho, o engrandecimento para esse debate, além do seu conhecimento todo, é você ter tangenciado em vários momentos de sua fala aspectos relacionados à desigualdade social, que são temas muito caros, muito importantes, que estão na pauta da discussão, não só do Fórum de Economia Aplicada, mas também de muitos outros debates da economia. Eu vou pedir desculpa a André Luiz, ao André Cruz, André Mota, Diana Gonzaga, André Santana, André Santos, Jackson Santana, Jadson, Brandir, Paulian e tantos outros que fizeram perguntas que posteriormente a gente vai encaminhar para as respostas. Fazer, antes de Maurício fazer seus cumprimentos finais, vou solicitar quem está acompanhando o evento, né, para preencher o questionário de avaliação do evento que está e confirmar a participação, né? E aí esse é um critério para você poder receber o certificado, né? O questionário encontra-se no canal de transmissão e na aba de programação do site do Fórum. Maurício, um prazer revê-lo. Excelente a exposição. Eu tenho certeza que precisaríamos até de um outro espaço para estar debatendo essas questões, principalmente por você ter tangenciado e ter colocado questões muito importantes para o tema econômico. Muito obrigado. Gostaria que você desse uma palavra final para a gente. Eu queria encerrar, né, dizendo que foi um prazer muito grande estar aqui nesse grupo, falar para um grupo de economia. Espero que a minha fala contribua um pouco para as reflexões que o Fórum está fazendo, né, e as pessoas, os estudantes, os pesquisadores que estão envolvidos professores envolvidos nessa atividade, né, e dizer que é uma tarefa imensa que nós temos pela frente, né, todos nós, como comunidade acadêmica, comunidade científica, profissionais, né, temos de contribuir, né, para a busca de encaminhamentos e soluções que vão ser necessários a curto, médio e longo prazo, né, desse problema, né, em vários campos, em várias áreas, né. Os efeitos dessa pandemia não vão se encerrar, né, com a chegada de uma vacina, né, ela vai continuar, seus efeitos e seus desdobramentos possivelmente se prolongarão, né, inclusive os efeitos econômicos, né, e sociais vão ser possivelmente ultrapassar qualquer nível de barreira, né, qualquer limite, né, do surgimento, a solução que uma vacina possa trazer, né. Nós não temos que esperar soluções mágicas, né, nós temos que a todo momento estar refletindo e pensando em soluções, né, paliativas que reduzam os efeitos, que amenize e protejam as pessoas, né, de serem menos afetadas, né, e incentivar, né, a comunidade acadêmica, científica, né, da necessidade, né, de uma ciência quase dinâmica, né. Nós criamos aqui um grupo chamado Rede Covida, que exatamente tem um pouco esse objetivo, é um grupo de pesquisadores, estudantes de pós-graduação e outros, né, pessoas, comunicólogos, né, que exatamente estão se esforçando, né, para contribuir, para entender essa epidemia em movimento, né, quer dizer,
um conhecimento que não é o clássico conhecimento acadêmico, que há um tempo para as soluções virem. Claro que esse conhecimento é importante, né? Mas se precisa também de conhecimentos bem mais imediatos, né? Respostas mais rápidas e tal. Então, isso dá um caráter à ciência diferente, né? E, evidentemente, nos leva, nós todos, a participarmos ativamente desse processo, refletir em várias dimensões desse problema, né? E buscar, cada um, né, nas suas áreas, nos seus campos, contribuir com soluções. Eu acho que todas as contribuições são extremamente bem-vindas, né? E é importante um fórum como esse estar dedicado à questão do Covid, né? E refletir sobre o Covid, claro, nas suas áreas de especialidade, que é a economia, né? Para que possa, claro, elaborar ou maturar, né, algumas ideias que possam vir a ser encaminhadas pelo governo do estado e que sirva também de exemplo para outros locais, né, e utilidade para os locais. Então, é um prazer estar aqui com vocês, foi ótimo, tá? E eu agradeço o tempo de vocês para me ouvir. Obrigado.